7h20, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, e o quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o Dr. Belísio Neto, médico geriatra. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, uma satisfação imensa participar aqui mais uma vez do quadro. Doutor, nos últimos 10 anos, o diabetes cresceu 60% no Brasil, e a maior parte desse exército, de 14 milhões de portadores, está na terceira idade. É um assunto que preocupa bastante? Sem dúvida, Marcos, e o grande complicador nesse caso é que o idoso ele não tem só a diabetes, né? Quando ele é diabético, ele tem diabetes e tem vários outras doenças, e isso tem implicância no manejo da dieta, no manejo de qual atividade física, no manejo de qual medicamento a gente utilizar, se ele tem interação ou não. Então, como é uma doença, como você bem falou, bem presente, praticamente uma doença de idosos, isso traz muita preocupação. E nos tempos atuais, essa preocupação tem aumentado porque tem se evidenciado a importância de que o diabetes mata mesmo, né? De que o diabetes ele favorece a pessoa a agravar em determinados quadros, como por exemplo agora no coronavírus. Algumas mudanças no paciente idoso a gente observa, como eu falei, tanto em relação à abordagem terapêutica, como o próprio mecanismo de aparecimento de fator de risco para o diabetes. Por exemplo, o paciente idoso ele não tem uma alteração da produção hepática de insulina, ou seja, quando ele come, quando ele se alimenta, ele não tem uma subida de insulina para controlar essa glicose que sobe depois de uma refeição, então ele tende a ter um aumento da glicemia pós-prandial, o que o jovem é controlado, e às vezes o diagnóstico do diabetes é mascarado, que ele fica fazendo o teste em jejum, e o pós-prandial, que na verdade ele não tem esse aumento de insulina produzida pelo fígado depois da refeição, fica mascarado. Então, é uma característica, uma particularidade. Outra particularidade também no paciente idoso quanto ao mecanismo de aparecimento do diabetes é o fato dele usar muitos medicamentos, e alguns medicamentos podem favorecer ao aumento da glicemia. O próprio envelhecimento também cursa com alterações na produção de alguns hormônios envolvidos no controle do diabetes, né? O glucagon, entre outros hormônios, e deixa o indivíduo mais suscetível às complicações da própria diabetes, a cegueira, a insuficiência renal, o infarto, as próprias amputações, as desautonomias, as polineuropatias, que são complicações do diabetes. No paciente idoso, elas têm um impacto muito maior. Então, eu diria que é bem importante controlar, é bem importante ter noção do que muda no indivíduo idoso, para a gente poder manejar da forma adequada e, na verdade, não fazer do tratamento um veneno, não fazer que o tratamento seja mais agressivo do que mesmo a doença. Se a gente não tiver essa ideia do que muda no paciente idoso, a gente pode ser mais agressivo do que mesmo o próprio diabetes. Agora, de fato, o que é que muda na vida de um idoso diabético? Muda desde a forma dele se alimentar, muda também a forma dele se locomover, muda alguns cuidados que ele tem que ter, muda riscos para outros desfechos, como por exemplo quedas. É muito mais comum queda em paciente diabético, porque ele perde a sensibilidade, ele tem um que a gente chama de desautonomia, de polineuropatia, então ele perde sensibilidade e o equilíbrio dele fica alterado, ele aumenta risco de queda. Diabetes tem uma associação muito íntima com a demência de Alzheimer. A gente já sabe que a hiperglicemia, o açúcar no sangue muito alto, ele é tóxico para neurônios também do cérebro envolvidos com uma demência de Alzheimer. E outras demências, como por exemplo a demência vascular. Então, o paciente idoso que já é mais suscetível a ter demência, mais suscetível a ter quedas, ele quando é diabético, ele tem que ter um controle muito maior nesse aspecto. A diabetes ela também cursa com
um defeito na nossa resposta, na nossa capacidade de defesa. É uma doença que se diz que ela é imunossupressora, potencialmente imunossupressora. Então, os pacientes diabéticos, eles desenvolvem infecção de uma maneira mais lenta, mas por causa exatamente desse defeito, dessa resposta da imunidade. Então, se somando ao paciente a idade, isso causa mais complicações ainda, porque ele torna qualquer agudização de doença mais difícil de ser detectado. Então, aspectos desde do cuidado de síndromes geriátricas, que a gente falou aqui, que são mais intensas no paciente diabético, passando por aspectos nutricionais. O idoso, ele muitas vezes tem que a gente restringir algum hábito que ele tem há muito tempo. Isso em qualquer faixa etária, mudança de hábito é muito complicado, mas no indivíduo idoso a gente tem que estar sempre ponderando essa restrição com o risco de desnutrição. O idoso, ele tem um risco muito maior de desnutrir, então a gente não pode ser tão incisivo na diminuição, na restrição alimentar para ele. Então, aspectos nutricionais, aspectos de desfechos em síndromes geriátricas, aspectos psicológicos. Os pacientes diabéticos, eles têm uma incidência maior de depressão. Então, isso altera o manejo da própria doença, a adesão terapêutica, não só aos remédios, mas a insulina, mas também a alimentação, a própria atividade física. Isso tem um impacto maior. E altera também a questão do número de medicamentos que ele toma. A gente sabe que hoje em dia a gente tem antidiabéticos muito bons, né? Que eles diminuem o risco de hipoglicemia num paciente que tem um risco maior de ter hipoglicemia, antidiabéticos modernos, inclusive utilizados para até outras finalidades que não são para pacientes diabéticos, como obesidade, como própria insuficiência cardíaca. Então, um cuidado a mais, porque eles vão ter que acrescentar também um medicamento. Então, a polifarmácia, que é muito comum nos pacientes idosos, ela tende no paciente diabético a ser mais visualizada de maneira individual. Então, os cuidados têm que ser nesses diversos domínios, para que o paciente não tenha problemas com a diabetes e o seu convívio com ela. Então é mais difícil ou mais fácil você cuidar de um idoso com diabetes? Não é difícil ou fácil, é mais cauteloso, assim vamos dizer. Você tem que ter aquelas recomendações que se faz, você tem que ponderar em determinados aspectos. O cuidador, ele tem um papel fundamental. Eu vou dar um exemplo do pé do paciente diabético idoso, né? O idoso por si só, ele já tem algumas deformidades no pé, ele já tem menos massa muscular, ele já tem uma instabilidade no equilíbrio natural da velhice. E o diabetes, o pé do diabético idoso, ele tem que ser visto com mais atenção. A questão da hidratação, de enxugar entre os dedos, a questão de observar ferimentos. Isso o cuidador tem que estar mais atento. Tem que estar mais atento na questão alimentar, de não passar mais de 3-4 horas sem se alimentar. O jejum prolongado nos pacientes que tomam antidiabético oral, que tomam insulina, tem que ser bem mais intenso, porque os idosos, eles estão muito mais suscetíveis a fazer hipoglicemia, e ela é um pouquinho mascarada no paciente idoso. A hipoglicemia no idoso, às vezes o paciente demora a ter os sintomas clássicos, que é de perda da consciência, ele fica com sudorese, ele se treme. Então, o cuidado nesse paciente dos cuidadores passa desde observar melhor o pé, a observar as refeições, a observar o horário dos medicamentos, da insulina. Se ele fizer a insulina no horário errado, o paciente pode fazer uma hipoglicemia. A própria restrição alimentar, o cuidado na compra dos alimentos, na ingestão. Então, o cuidado de quem cuida de um paciente idoso diabético,
ele é redobrado, eu não diria que mais difícil, mas ele tem que ser feito de uma maneira mais cautelosa, mais atenta, em virtude dessa mistura de idade com síndromes geriátricas, risco de desfechos muito piores e a doença em curso. A nossa ouvinte Graça, está lá em Pedra Lavrada, na Paraíba, pergunta: doutor Belísio, é verdade que a pessoa que tem diabetes não pode comer algumas frutas? Veja bem, Marcos, a nutrição nesses pacientes idosos e diabéticos, como eu falei anteriormente, ela tem um certo grau de limite. A gente não é tão agressivo na restrição como é no adulto jovem. E eu sempre costumo facilitar a vida dos diabéticos da seguinte forma. Certo, tem algumas frutas em pacientes com dificuldade para controle glicêmico, pacientes que tomam altas doses de insulina ou estão tomando 3, 4 antidiabéticos orais e não conseguem controlar. Aí sim a gente parte para algumas frutas que têm um teor glicêmico muito alto. Mas via de regra, porque o que é que acontece? Não, essa fruta o médico proibiu, mas aí eu vou fazer uma massa integral. E aí ele acha que está fazendo uma boa troca e na verdade não está. Então, para quem tem um diabetes que não está fazendo uso de insulina com dificuldade de controle, uma fruta, independente de qual seja a fruta, ela tem um risco muito menor do que o paciente ficar sem se alimentar, não ingerir aquela fruta, ou dele trocar aquela fruta por outra alimentação. Então, sim, algumas frutas elas são não tão recomendadas para quem tem diabetes, principalmente quem tem diabetes de difícil controle e em pacientes jovens que a gente tem uma restrição maior, mas no indivíduo idoso que já tem dificuldade de entendimento, a gente diz, olha, até a gente decidir por essa ou aquela fruta, você não tenha problema de se alimentar com fruta. Troque seus lanches de carboidratos, de pão, bolo, bolacha, por qualquer que seja a fruta, e depois a gente vai ajeitar. Não tenha medo de ingerir fruta, idoso diabético. Doutor Belísio, por que meu diabetes sempre está alto? Tomo insulina, sempre quando tiro dá 300 a 400. Três coisas podem estar acontecendo, assim, ouvindo somente a pergunta, né? O tratamento que pode estar ainda precisando de algum ajuste de dose de medicamento, o paciente não deve estar, pode não estar aderindo bem à alimentação, à mudança do hábito alimentar, ou pode também não estar aderindo bem à questão da atividade física. No paciente idoso, a gente acrescenta uma outra vertente. Ele pode estar tomando algum medicamento que pode estar aumentando essa glicemia. Então, uma dessas 4 coisas, ou as 4 coisas ao mesmo tempo, pode estar acontecendo, assim, grosseiramente ouvindo a pergunta, sem mais detalhes. Então, será que está fazendo a atividade física que foi recomendada? Será que está fazendo a dieta que foi recomendada? Será que está tomando a dose que foi recomendada da insulina, do remédio? Ou será que está tomando algum medicamento que está interferindo no controle dessa diabetes? Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, bom dia. Bom dia, doutor Belício. Aqui é Zenaide Coelho, aqui do Castelo Branco. A minha mãe é paciente do senhor. Ela tem 98 anos, fez agora 98 anos. Aí ela agora está dizendo, doutor, que está com um lado morto, o braço esquerdo e a perna esquerda. Só que eu mando ela levantar o braço, ela levanta, sustenta o braço, ela anda. Eu queria que o senhor me orientasse. Como é que eu faço? Para quem eu procuro. Fico muito agradecida se o senhor fizer me dar essa orientação. E aí, doutor Belísio? Olha, paciente com 98 anos, ele como o pessoal diz na zona rural, é muito melindroso, ele é muito sutil. Cuidado com ele é como de um alfaiate, a gente tem que ter, o ajuste é muito fino. Então, um sintoma desse, ele tem que ser visto por algum profissional. Então, recomendo ela entrar em contato conosco para a gente ver o que é que pode estar acontecendo, e pode ser um sintoma até de uma doença grave. Eu sempre
digo até para meus alunos que eles nunca subestimem queixa de idoso. Por trás daquela queixa, que pode ser uma queixa bem comum a várias outras doenças, uma simples, por exemplo, perda de apetite, por trás daquilo pode ter um submerso ao iceberg, a ponta pode ser só a ponta do iceberg. Por trás daquilo pode ter doenças que estão se interrelacionando e causando aquele sintoma que pode ser um sintoma comum a várias outras doenças, simples, subestimado, subvalorizado, e que pode estar lhe dizendo ali que tem uma doença grave. Então, um paciente, principalmente de 98 anos, a gente tem que ver direitinho o que é que pode estar acontecendo, dar uma examinada. Então, parece que ela entra em contato para a gente poder dar uma orientação. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Belisa. Aqui é de casa da Boa Passagem. Eu quero saber uma coisa para o senhor me explicar. Meu marido está com a língua inchada, não consegue nem dar o goto. Foi pro SESC essa noite, tomou 3 injeções, passaram remédio, ele continua com secreção, só cuspindo direto. Eu queria que o senhor me desse uma dica para saber. E aí, doutor Belisa? A língua inchada geralmente é um sintoma de uma alergia, né? O paciente teve alguma reação alérgica e isso pode estar causando todos esses sintomas. Sem a mobilidade da língua, deve afetar alguma coisa na produção de saliva. Eu recomendo que hoje ela procure a unidade de saúde. Tirou da urgência, hoje procurar a unidade de saúde, porque essas reações alérgicas, às vezes, elas demoram alguns dias, tem uma fase tardia, depois até de 2 semanas o paciente pode ter uma nova reação. Então tem que ser acompanhado, tem que ficar tomando medicamento, e até mesmo, já que ele está sentindo outros sintomas, ou o sintoma não melhorou, eu acho que procurar a unidade de saúde hoje seria a dica que eu daria. Doutor Belisa, meu pai tem Parkinson e Alzheimer, agora está sem andar e se alimentando pouco. É normal? Tem 70 anos de idade. Bom, as pessoas confundem muito, né, as duas doenças, Parkinson e Alzheimer. Parkinson é aquela doença motora, que o paciente não anda, ele treme, ele tem dificuldade para andar, passo curto, tem uma rigidez. E o Alzheimer, ele é aquela doença da memória. O paciente tem esquecimento, lapsos de memória, ele tem dificuldade de dizer o que ele quer dizer, ele tem dificuldade de executar alguma tarefa, esquecimentos frequentes. Então, são duas doenças diferentes, com fisiopatologia, com a forma com que elas aparecem, bastante diferente. Entretanto, a doença de Parkinson, em estágios mais avançados, ela causa uma demência por doença de Parkinson. É uma espécie de Alzheimer na doença de Parkinson, elas podem se misturar. Ou o paciente tem as duas coisas, Parkinson e Alzheimer, que é o caso da ouvinte. Está sem se alimentar bem, né? E foi a pergunta dela, está sem se alimentar e sem se locomover bem. O Parkinson, ele causa muita dificuldade para o paciente se locomover. Se ele não tiver com a dose bem certinha do antiparkinsoniano, nos horários certinhos, da forma como tem que ser, em jejum sempre, longe das refeições, se não tiver otimizada a terapêutica, o paciente não estiver fazendo muitas vezes atividades orientadas pela fisioterapia, pela terapia ocupacional, ele vai ter problemas na locomoção. É uma doença que ela afeta principalmente a locomoção. Então a minha recomendação é revisar essas medicações, os horários com o médico que instituiu, e revisar essa questão da fisioterapia, já que está começando a voltar as coisas ao normal. Quanto à perda de apetite, tanto o tratamento para a demência de Alzheimer como para a doença de Parkinson, os medicamentos, eles causam uma espécie, um pouco de perda de apetite, pelo menos no início do tratamento. Isso pode ser pelo tratamento. Os pacientes que têm doença de Parkinson, eles têm uma menor, para você ter ideia, 90% deles têm hiposmia, eles não têm cheiro. Então isso pode alterar a alimentação, o apetite. A gente tem que sentir o cheiro dos pacientes. Eles têm perda de paladar também, isso pode estar alterando. Eles têm muita disfagia, eles se engasgam com facilidade, isso pode estar alterando o apetite desse paciente. Então, revisar também essas coisas. O Alzheimer, tem uma fase da demência de Alzheimer que os pacientes esquecem que comeram. Aliás, eles esquecem os horários de alimentação, e toda vida que vai se alimentar diz: não, eu acabei de comer, eu acabei de almoçar, mesmo não tendo comido. Então isso perde o apetite. Pode ser o tratamento, pode ser uma evolução da demência de Alzheimer, ou mesmo todas essas consequências da doença de Parkinson. Esse paciente, como eu falei,
paciente idoso com essas duas doenças, ele é um ajuste fino que a gente tem que manter, tanto na abordagem, como saber manejar direitinho. Então, pode ser pelo tratamento, ela perguntou da instabilidade, que não está tão otimizado, precisa de algum ajuste. E pode ser o tratamento também que está causando um pouco essa perda de apetite. Doutor Belísio, minha mãe entrou na menopausa aos 45 anos, hoje está com 52. Ela vive reclamando que anda muito estressada com tudo. Gostaria de saber do doutor se esse estresse é causado pela menopausa. Jóia. Quem pergunta é a Giane. Muito bem. A menopausa, ela cursa com essa baixa de hormônio, né, no período que a mulher entra no climatério ali, entre 45 e 55 anos, e essa quantidade de hormônio feminino, estrógeno, em menor quantidade, ele deixa o humor da mulher mais vulnerável a transtornos do humor, como o transtorno de ansiedade, como depressão, como distimia, que é a irritabilidade crônica. Isso deixa a mulher mais vulnerável nesse período. Agora, a gente tem que ver se isso é só da menopausa ou se ela tem uma história familiar, se na família tem outros transtornos, ela tem uma genética que predispõe ela a ter esse estresse, como ela relatou. Se tem eventos, outros eventos de estresse durante a vida que precisou tratar, se é uma recaída do problema ou se é só da menopausa. Assim, a menopausa, sim, ela facilita a abertura de quadros de transtorno do humor, mas ela pode não ser só a única causa. A gente tende a tratar o transtorno, tende às vezes até fazer reposição hormonal para melhorar isso, mas ela tem um papel, sim, de ou favorecer o aparecimento do primeiro quadro, ou favorecer uma recaída, ou favorecer a intensidade de sintomas e a dificuldade com que a gente vai ter. Menopausa é sempre um fator que interfere muito no humor das mulheres nesse período. Outra pergunta, o ouvinte quer saber o seguinte: a pessoa idosa consumir 3 laranjas por dia faz mal? Não tem nenhuma literatura que diga que 3 laranjas por dia faz mal, não. O excesso de laranja pode fazer mal nesse caso? Até água em excesso, a dose terapêutica e a dose tóxica, ou seja, o seu remédio pode se transformar no veneno, tudo pode fazer mal em excesso, até água. Então, dependendo da quantidade. Agora, 3 laranjas por dia, a gente infere pela experiência que a gente tem de prática médica, pela experiência que a gente tem de estudar essas coisas. Não acho que faz mal. O que você acha, Paulo? 3 laranjas, eu nunca vi falar que faça mal, não. Então, tudo em excesso é veneno. Não. Mas assim, 3 laranjas é uma quantidade aceitável. Até tem vitamina C, tem várias outras vitaminas. Se ingerir com um bagaço, tiver algum problema de constipação, melhora o intestino. Então tem alguns benefícios, eu acho que não faz mal, não. Ok, agora o Momento Fã Clube, né? Vi uma mensagem aqui lá de Jardim do Seridó: esse método é top, é um dos melhores de Caicó, já fui com uma paciente para ele, não tem igual, é uma pessoa 1 milhão, colocou aqui vários zeros. Obrigado. Né? Andresa de Jardim do Seridó. Dá um abraço aí para ela. Nossa conterrânea querida lá de Jardim do Seridó, né? Muito Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até terça-feira, se Deus quiser. E Nossa Senhora de Santana.